Hoje, o Santos em destaque. Santos! Com Gustavo Soler, por quê? O Santos tá bravo de novo, não é, Soler? Boa tarde. Tudo bom, Capriotti? Boa tarde a você, todo mundo ligado aqui no Donos da Bola. O Santos novamente muito irritado com a arbitragem. Na partida contra o Vasco da Gama, o Santos entende que foi prejudicado, já que contra o Flamengo o gol do Raniel foi anulado por milímetros, porque o ombro dele estava à frente e ontem o gol do Felipe Bastos foi confirmado, validado, porque de acordo com o Éber Roberto Lopes, o jogador vascaíno estava com o ombro atrás da linha, só estava com o braço à frente. E aí o Santos reclamou novamente e a gente vai ouvir a palavra do Pedro Doria, membro do Comitê Gestor do Santos, nome importante da política santista, falando exatamente sobre essa situação e que o Santos entrou em contato com a CBF para reclamar desses lances. Olha, a gente já entrou, após os jogos, encaminhamos ofícios com lances, com um material subsidiado desenvolvido pela nossa análise de desempenho, mostrando as situações, os questionamentos. Mas assim, o resultado do campo não muda. Sim. O que a gente clama é porque que o critério, que o regulamento seja de fato melhor tratado, né? Se existe dúvida, se em 5 minutos não se definiu a situação de se foi regular ou irregular, se foi pênalti ou não foi, não é possível a gente esperar mais tempo para que se tome uma decisão, para se punir ou para se penalizar. É inadmissível. Eu acho que tem que ter um tempo balizador. Olha, se em 2 minutos não se tomou a decisão, ou em 3 minutos não se chegou à conclusão, a decisão é do árbitro. Então, só pra gente somar tudo, né, Capri? No jogo contra o Flamengo, gol do Raniel, 4 minutos de jogo parado. Gol do Marinho, 7 minutos de jogo paralisado, 11 minutos. Ontem, mais 4 minutos até a confirmação do gol do Felipe Bastos. O Santos ficou 15 minutos esperando a decisão do VAR na Vila Belmiro. Então é isso que o Santos reclama. Não só o resultado das análises do VAR, mas principalmente essa demora. E o Santos, como já disse o Pedro Doria, entrou em contato com a CBF e espera agora a resposta. E a gente vai ouvir também a palavra do Pedro Doria falando a respeito do Elias, porque em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o presidente do clube, José Carlos Pérez, alegou que o Elias está treinando no CT Pelé. Depois surgiu uma notícia falando de que o Elias não apareceu no CT Pelé e agora o Pedro Doria explica essa situação envolvendo o jogador de 35 anos. O presidente falou a informação de fato que aconteceu. O jogador entrou no entendimento com o clube, né, com o clube, compareceu ao CT, Centro de Treinamento, num horário de fato, onde o elenco, onde ninguém estava, ele compareceu, seus empresários compareceram ao CT, trataram o nosso gerente lá, o Jorge, e inclusive o próprio técnico. A situação técnica ontem não quis falar sobre o assunto, porque de fato ele não pode falar por algo que não está sacramentado, né? Algo que a gente não tem, mas o jogador é de interesse. Então o Santos tem o interesse de contar com o Elias, claro, tem que pagar aquela pendência de 30 milhões de reais com o Hamburgo da Alemanha para poder contratar. E aí o Pedro Doria justificou que ninguém soube que o Elias esteve no CT Pelé porque ele chegou antes de todo mundo, ele não treinou com o elenco, ele treinou à parte, já que não faz parte do elenco santista, né? Já que ele não é um jogador do Santos, por isso ele chegou um pouco mais cedo. E pra gente fechar, já que o torcedor sempre pergunta, e o Ricardo Oliveira? Ontem saiu no BID a rescisão contratual do Ricardo Oliveira com o Atlético Mineiro, ele está livre no mercado. E o torcedor sempre pergunta também do Robinho, e agora o Pedro Doria explica as situações de Ricardo Oliveira e Robinho no Santos. Olha, em relação ao Ricardo Oliveira, não existe qualquer situação. Só existe desejo de muitos torcedores, tal. A comissão técnica que faz a avaliação, não existe qualquer negócio hoje com o Ricardo Oliveira ou qualquer proposta colocada no mercado. E Robinho, nós temos uma questão financeira que a gente precisa buscar, que a gente está buscando um entendimento e conta com o apoio do staff do atleta em função de uma inadimplência antiga que está em vias de prescrição. Então essa é a primeira etapa a ser vencida, né? Em relação ao atleta, eu não tenho muito subsídio para falar. Existe total interesse da instituição sempre, né? O Robinho é o maior ídolo do clube aí da história recente, pelo menos o meu também, e acredito que da maior parte dos torcedores. Então tá aí a palavra do Pedro Doria, a gente vai deixar disponível essa entrevista exclusiva e na íntegra com o dirigente do Santos Futebol Clube ao longo da programação, também no nosso podcast, o Bandeirantes FC.
E aí o torcedor poderá acompanhar mais da palavra do Pedro Doria, lembrando que o Santos retorna aos gramados neste sábado às 9 horas da noite para pegar o Ceará pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o atual 11º colocado do Campeonato Nacional. Valeu, Soler. Gustavo Soler com as informações do Santos.